Oi, eu sou a Amanda e hoje a gente vai continuar estudando a lição da semana dos adolescentes. Essa semana a gente está na lição 3, título A Origem do Mal, e agora eu vou ler o texto-chave. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás. Apocalipse 12, 7 a 9. Muitos veem a obra do mal com sua dor e suas perdas, e questionam como isso pode existir sob o domínio daquele que é infinito em sabedoria, poder e amor. É impossível a gente explicar a origem do pecado de maneira a dar motivos para sua existência. No entanto, nós temos condições de entender o suficiente sobre o início do pecado e sobre seu fim definitivo, para demonstrar com toda clareza e justiça a bondade de Deus. É importante deixar claro que o Senhor, de maneira nenhuma, foi responsável pelo pecado. O pecado é um intruso cuja presença ninguém pode explicar. Dar desculpas à sua existência é o mesmo que defendê-lo. Se conseguimos encontrar uma desculpa para ele, deixa de ser pecado. Como a lei do amor é a base do governo de Deus, a felicidade de todos os seres criados depende de sua harmonia voluntária com esses princípios de justiça. O Senhor não sente prazer na lealdade forçada e concede a todos liberdade de escolha, para que possam optar por servi-lo de maneira voluntária. Entretanto, um dos seres criados por Deus escolheu fazer mau uso dessa liberdade. O pecado surgiu com um anjo que, ao lado de Cristo, tinha sido a quem Deus mais havia honrado. Antes da queda, Lúcifer era o chefe de todos os querubins cobridores. Ele era santo e puro. Cobiçando a honra que o pai dera ao filho, esse príncipe dos anjos queria o poder que só Cristo podia usar. O orgulho alimentou seu desejo de supremacia. A elevada honra que Deus dera a Lúcifer não o tornou grato ao Criador. Ele queria ser igual a Deus. No entanto, todos reconheciam que o Filho de Deus era o governante do céu, um com o Pai em poder e autoridade. Cristo participava de todos os concílios com Deus, mas Lúcifer não tinha permissão de conhecer os planos divinos. Ao deixar seu lugar na presença de Deus, Lúcifer saiu para espalhar descontentamento entre os anjos. Como a natureza deles era santa, ele dizia que os anjos deveriam seguir a própria vontade. Ele dizia que Deus havia lidado injustamente com ele ao dar honra suprema a Cristo. Alegava que não estava tentando se exaltar, mas buscando obter liberdade para todos os seres celestiais, a fim que cada um deles pudesse alcançar um nível de superior existência. Deus foi paciente com Lúcifer, não o expulsou imediatamente. Vez após vez, o Senhor lhe ofereceu perdão se ele se arrependesse e fosse submisso. Quando Deus mostrou que não havia motivos para sua insatisfação, Lúcifer se convenceu que os argumentos divinos estavam corretos, de que ele deveria reconhecer essa verdade para todo o céu. Caso ele tivesse feito isso, ele teria salvado a si mesmo e muitos anjos. Se ele tivesse se mostrado disposto a voltar para Deus, satisfeito em ocupar o lugar que Deus lhe dera, Deus o teria recolocado em sua posição, mas o orgulho não permitiu que ele se sujeitasse. Lúcifer sabia que estava errado, mas o orgulho não deixou ele voltar atrás, e é por isso que tudo isso aconteceu. Ele passou então a aplicar todos os poderes de sua elevada mente ao engano, a fim de conquistar a simpatia dos anjos. Em vez dele usar os dons que ele recebeu para o bem, ele usou para enganar os outros. Ele acusava a todos que não conseguia conquistar para o seu lado de serem indiferentes às questões dos seres celestiais. Deus, em sua sabedoria, permitiu que Satanás levasse adiante sua obra até que o espírito de dissidência se transformasse em revolta. Era necessário o Senhor permitir que o inimigo desenvolvesse seus planos até o fim para que todos pudessem ver sua verdadeira natureza. Satanás usou muitos argumentos falsos e fraudes para enganar os outros, e isso lhe deu grande poder.
Ele era muito bom enganador, né? Até mesmo os anjos leais não conseguiam discernir plenamente seu caráter, nem ver para onde sua obra estava conduzindo. O pecado não parecia ser tão mau, até ele se desenvolver por completo. Os seres santos não seriam capazes de reconhecer quais seriam as consequências de deixar a lei de Deus de lado. Eles não saberiam o que aconteceria se eles seguissem a Lúcifer só quando fosse tarde demais. Em sua resposta ao pecado, Deus só podia usar a justiça e a verdade, enquanto Satanás podia lançar mão de tudo aquilo que o Senhor não faria, que era a bajulação e o engano. Satanás culpou a Deus pela discórdia que as próprias ações más haviam causado no céu. Declarou que todo mal era resultado do poder divino, e por isso era necessário que ele demonstrasse como as mudanças que ele propunha na lei do Senhor funcionariam. Mesmo depois de decidir que Satanás não podia mais permanecer no céu, a sabedoria infinita não o destruiu. A lealdade das criaturas de Deus deveria repousar na convicção de que ele era justo e íntegro. Mas se ele destruísse Satanás ali imediatamente, isso não aconteceria. Eles passariam a segui-lo por medo e não por amor. Deus não destruiria por completo a influência do enganador e nem eliminaria o espírito de rebelião. Pelo bem do universo, ao longo das eras eternas, Satanás precisaria desenvolver seus princípios de maneira mais completa. Então, todos os seres criados seriam capazes de enxergar a realidade por trás de suas ações contra o governo divino. Quando foi feito o anúncio de que o grande usurpador deveria ser expulso do céu com todos os seus simpatizantes, o líder rebelde manifestou seu desprezo pela lei do Criador. Denunciou que os estatutos divinos eram uma restrição à liberdade e declarou a sua intenção de abolir toda a lei. Ele alegava que, libertos dessa limitação, os habitantes do céu conseguiriam alcançar uma condição mais elevada de existência. Satanás e seus seguidores culparam a Cristo por sua rebelião. Disseram que, se não tivessem sido repreendidos, nunca teriam se rebelado. Teimosos e desafiadores alegaram em blasfêmia ser vítimas inocentes de um poder opressor. Satanás persuadiu Adão e Eva usando as mesmas representações errôneas do caráter de Deus que fizera no céu. Ele os levou a pensar que Deus era severo e tirano, e depois de sua queda, ele alegou que as restrições injustas do Senhor haviam levado à queda de nossos primeiros pais. Ao expulsar Satanás do céu, Deus declarou sua justiça e honra, mas quando a humanidade pecou, ele deu evidências de seu amor ao oferecer seu filho para morrer pela raça caída. Satanás usou os seres humanos como agentes para encher a vida do Salvador de sofrimento e tristeza. E no Calvário, o fogo reprimido da inveja e do despeito do ódio e da vingança flamejaram contra o Filho de Deus. Finalmente, a culpa de Satanás aparecia com clareza e sem desculpa. Ele havia revelado seu verdadeiro caráter. A fim de destruir o pecado, Cristo se humilhou e se tornou obediente até a morte. Entretanto, Cristo não veio à Terra somente para redimir a humanidade. Ele veio demonstrar para todos os mundos que a lei de Deus é imutável. A morte de Cristo prova que a lei é permanente e demonstra que a justiça e misericórdia são o fundamento do governo de Deus. No juízo final, ficará claro que não existe nenhuma causa para o pecado. O mal nunca mais vai se levantar novamente. A lei de Deus será honrada com a lei da liberdade. A criação testada e provada nunca mais vai se afastar da lealdade àquele que demonstrou que seu caráter consiste em amor inescrutável e sabedoria infinita. Só que até isso acontecer, Satanás continua nos tentando. Ele continua tentando nos enganar, assim como ele fez com os anjos caídos e fez com Adão e Eva. E por que é tão fácil para as pessoas caírem nos enganos de Satanás? Porque eles não têm uma conexão real com Cristo. O pecado não lhes parece tão repugnante como era para seu mestre. É Cristo que nos dá força para conseguir se afastar de Satanás, conseguir vencer ele. Mas se a gente está afastado de Cristo,
a gente não vai ter forças e a gente vai cair. Quando nós enfrentamos provações por fazer aquilo que Deus deseja, podemos ter a certeza de que Ele vai nos proteger. No entanto, se nós nos colocarmos em posição na qual nos tornamos vulneráveis à tentação, mais cedo ou mais tarde cairemos. Satanás atacou a Cristo com tentações atrozes e sutis, mas Jesus o repeliu em todos os conflitos. Cristo tornou possível que nós conquistemos as mesmas vitórias. Ele dará força a todo aquele que o buscar. A vitória de Cristo deve inspirar coragem em seus seguidores para travar a batalha contra o pecado e contra Satanás. E por hoje é só. A gente se vê de novo amanhã. Dá um like nesse vídeo, compartilha para todo mundo, ativa o sininho para a gente estudar a lição junto todo dia. E tchau, até amanhã, um beijo!